Se você acha que já ouviu histórias assustadoras, prepare-se. O que Lone Zamora viveu em 1964 pode mudar tudo o que você acredita. Você precisa ler isso até o final. Era fim de tarde em Socorro, no Novo México, quando o policial Lone Zamora atendia a uma simples ocorrência de trânsito. Nada sugeria que algo extraordinário estava prestes a acontecer. A estrada poeirenta, o vento quente e o silêncio típico daquela pequena cidade não davam pistas do que estava a apenas minutos de transformar não só sua noite, mas sua vida inteira. Zamora estava acostumado com incidentes rotineiros, mas naquele dia ele se tornou testemunha de um dos casos mais estranhos, intensos e perturbadores da história da ufologia mundial. Enquanto dirigia, ouvindo o motor ressoar num ambiente quase desértico, um estrondo metálico ecoou pela região. Não parecia explosão comum, não parecia arma de fogo, e não parecia nada que Zamora já tivesse ouvido. Era seco, profundo, quase vibrante. O tipo de som que parece atravessar o corpo antes mesmo de alcançar os ouvidos. O policial, experiente e cauteloso, automaticamente desviou a atenção para o horizonte, e então viu o impossível. Um brilho intenso cortou o céu, como se algo extremamente quente estivesse descendo em velocidade, mas de forma controlada. Zamora não conseguia identificar a origem, mas sabia que não era avião, helicóptero ou qualquer tipo de aeronave que conhecia. O objeto parecia oval, metálico, emitindo uma luz branca azulada que pulsava como se estivesse viva. Por um momento, pensou que fosse um veículo explodindo, talvez um caminhão-tanque que saíra da estrada e pegara fogo. Mas a forma era perfeita demais, suave demais, artificial demais. Movido pela responsabilidade policial e pela sensação de que alguém poderia estar ferido, Zamora acelerou. Seu coração começou a bater mais rápido, não de medo, mas de urgência. Ao se aproximar por uma pequena estrada de terra, ele a viu, uma estrutura branca, brilhante, apoiada no solo por 4 patas metálicas. Tinha algo de ovo, algo de cápsula, algo de máquina militar secreta, mas ao mesmo tempo, nada que pudesse ser comparado ao que humanos já haviam construído até então. O ar estava pesado, carregado de uma quietude anormal. Mesmo o farfalhar da vegetação parecia ter desaparecido. Zamora estacionou o carro de forma brusca. Abriu a porta e caminhou devagar, com a mão próxima à arma, não por acreditar que precisaria usá-la, mas porque aquilo era tudo que tinha como proteção diante de algo completamente desconhecido. Foi então que, a poucos metros do objeto, viu 2 figuras, pequenas, de aproximadamente 1,5 metros de altura. Silhuetas magras vestidas com algo branco ou prateado, como trajes protetores. Não tinham movimentos bruscos, pareciam concentradas, como se estivessem trabalhando ou avaliando algo na superfície do objeto. Zamora congelou. Sua respiração ficou irregular. Ele tentou chamar por alguém, anunciar sua presença, mas nenhuma palavra saiu. Era como se o ar tivesse sido arrancado de sua garganta. As figuras viraram-se para ele. Não correram, não pareceram assustadas. Apenas o encararam, imóveis, como se estivessem estudando sua reação. Zamora sentiu um arrepio violento subindo pela coluna. Era como ser observado por algo que compreendia muito mais do que demonstrava. De repente, um som agudo atravessou o campo, vindo da parte superior do objeto. As figuras desapareceram rapidamente atrás da nave, como se entrassem por alguma porta ou abertura invisível. Em poucos segundos, o objeto começou a vibrar, e o brilho tornou-se ainda mais intenso. O calor ao redor aumentou, e a poeira do chão começou a girar em espirais. Zamora recuou, temendo que algo explodisse. Mas não houve explosão. Houve silêncio. Um silêncio tão absoluto que parecia anormal, quase antinatural. O tipo de silêncio que incomoda os ossos, que pressiona os ouvidos como se o mundo inteiro estivesse prendendo a respiração. Então, lentamente, o objeto começou a se erguer. Suavemente, sem qualquer som mecânico, sem propulsão visível, sem fogo, sem fumaça. Apenas subiu, como se a gravidade não tivesse qualquer efeito sobre ele. Zamora observou, completamente incapaz de agir, enquanto a nave ascendia e acelerava em direção ao horizonte. Em menos de um segundo, ela desapareceu. Não virou ponto minúsculo, não ficou cada vez menor. Apenas sumiu. Só então o som voltou. O vento retornou. O mundo respirou novamente, e Zamora caiu de joelhos. Ele não havia sido ferido, não havia sido tocado, mas havia visto algo que a mente humana não deveria ser capaz de processar sem consequências.
e as consequências vieram. O policial se aproximou do local onde o objeto estivera pousado. O cheiro ainda estava no AJ. Algo queimado, metálico, químico, no solo. 4 marcas profundas, perfeitamente simétricas, formando um losango. O tipo de marca que nenhuma aeronave da época poderia deixar. O tipo de marca que parecia ter sido feita por algo pesado e extremamente preciso. A vegetação ao redor estava chamuscada. O calor havia sido tão intenso que derreteu parte da areia, transformando-a em algo parecido com um vidro. Mas o mais perturbador não eram as marcas físicas. Era a estranheza, o peso psicológico, a sensação de que algo ainda observava de longe, de algum lugar invisível. Zamora não queria acreditar no que vira, mas ao mesmo tempo sabia que não havia como negar. Não havia qualquer explicação convencional, e ele tentou encontrar helicópteros. Não deixariam marcas assim. Experimentos militares? Não havia registros, rotas, avisos, nada. Balões experimentais? Ridículo! O objeto era sólido, pesado, controlado, e as figuras. Nada humano se movia daquela forma, com aquele silêncio absoluto, com aquela aura de estranhamento. Quando outros policiais chegaram, encontraram Zamora pálido, tremendo e com dificuldade para organizar as palavras. Mas as marcas estavam lá. O chão queimado estava lá. O cheiro estranho estava lá. E conforme o caso se espalhou, investigadores de todo o país foram para socorro, inclusive agentes do governo, militares, especialistas em aviação e cientistas independentes. Ninguém conseguiu refutar o testemunho de Zamora. Ninguém conseguiu provar fraude. Ninguém conseguiu inventar uma explicação convincente. O policial era respeitado, conhecido por sua integridade, por nunca fantasiar eventos e nunca criar confusão. Seus colegas confiavam nele. E quando ele contou a história, sua voz tremia com uma sinceridade que não podia ser encenada. O caso se tornou um dos mais estudados da história dos Estados Unidos da América. Documentos oficiais foram produzidos. Relatórios detalharam a vegetação queimada, os minerais alterados no solo, as marcas simétricas deixadas por algo que pesava toneladas. Nada bate com tecnologia terrestre da época. E para muitos, nem de hoje. Zamora passou o resto da vida evitando falar sobre o caso. O que viu o assombrava. As figuras, o silêncio, a sensação esmagadora de estar diante de algo que não deveria estar ali. Tudo isso o perseguiu. Ele não tentou capitalizar o evento, não buscou fama, não tirou proveito. Pelo contrário, tentou seguir a vida, mas as sombras daquele encontro nunca o deixaram. E talvez o mais inquietante seja o detalhe final. Dezenas de testemunhas na região relataram ter visto uma luz descendo pouco antes do encontro de Zamora. Outras pessoas disseram ter ouvido o mesmo estrondo metálico. Alguns habitantes afirmaram ter visto brilho intenso na direção da ravina. Não era delírio de um homem, era algo muito maior, um evento real físico, documentado, investigado e jamais explicado. E o mais perturbador, as marcas no solo permaneceram por anos. Mesmo com chuva, vento e erosão, elas resistiam como cicatrizes de algo que não deveria ter acontecido, mas aconteceu. Uma nave, seres, silêncio absoluto e uma verdade que ninguém conseguiu enterrar. O caso Lone Zamora permanece até hoje como um dos encontros mais sólidos, coerentes e confirmados da história da ufologia. Menos e ao mesmo tempo um dos mais sombrios e desconfortáveis, porque mostra que aquilo que visitou Socorro em 1964 não veio por engano. E se você acha que já conhece mistérios, espere até descobrir o próximo, porque isso é apenas o começo.